Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que hoje eu venho gravar mais um vídeo aí do nosso bloco 4, bloco das dicas do amigo. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, sobre o nosso objetivo aí de ajudar você a aprender Química de um modo diferente, você acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você tem maiores informações sobre todo o nosso projeto. Esse bloco 4 é um bloco de dicas do amigo e agora a gente está gravando a análise das provas, das principais provas vestibulares aqui de São Paulo. A gente já analisou a prova do Enem, a Química da prova do Enem, a gente analisou Química na prova da Unesp e a gente analisou Química na prova da Unicamp. Hoje chega o momento de analisar Química na prova da FUVEST. FUVEST, o grande vestibular aqui da região de São Paulo, todos os alunos oriundos aí de cursinho e escolas particulares, principalmente, evidente, né? Eles sonham em entrar na USP, né? Sonham em estudar na cidade universitária. Então, vem agora a hora de analisar as provas, né, as questões de Química aí durante os últimos, desde 2011, né? Então vamos lá, galera, de novo, né, como sempre, você que já vem acompanhando aí esse nosso bloco 4, essa análise das provas vestibulares, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai comentar sobre os conteúdos que caem todos os anos. Né? De novo, isso não é um exercício de adivinhação, isso aqui é só um trabalho estatístico que a gente faz e a gente percebe que muitos conteúdos se repetem ao longo dos anos, ou seja, tem alguns conteúdos que caem todos os anos, quer seja na primeira, quer seja na segunda fase. Se você quiser informação sobre a estrutura do vestibular, aqui mesmo no bloco 4, aqui na playlist do bloco 4, você tem um vídeo onde eu falo sobre a estrutura, comento um pouco sobre a prova de primeira e segunda fase, tudo bem? Então acesse lá e assista se você tem alguma dúvida. Pessoal, falando um pouquinho sobre a estrutura da prova, evidente, a FUVEST é o vestibular mais tradicional aqui para quem mora em São Paulo, né? Para quem é da região aqui de São Paulo. Pessoal, o vestibular mais completo, mais legal que tem, com um nível de questões bom, tá? A primeira fase aí, as questões são um pouco mais diretas, né? Não tem tanta contextualização assim, é um vestibular mega conteudista. E na segunda fase as questões são muito bem feitas, muito bem elaboradas. Realmente a banca aí da FUVEST, ela prima aí pela qualidade na elaboração das questões, tá? Raramente tem questão anulada, tem questão com problema, então é uma prova muito boa de se fazer, né? Para você que se preparou aí ao longo dos 3 anos do ensino médio, ou se preparou com um cursinho, ou atualmente também vem se preparando aí com as videoaulas, né? Você que se preparou bem, você pode ficar tranquilo que a FUVEST é uma prova que você consegue fazer, tá? As questões da primeira fase, como eu disse, são um pouco mais diretas, cobram geralmente no máximo 2 tópicos, né, na mesma questão. Já as questões de segunda fase do segundo dia, que é o dia das questões interdisciplinares, né? Normalmente eles misturam as questões de Química com Física, com Matemática, com Geografia, com Biologia e com História. Normalmente, esse mix de questões é feito assim, eles colocam lá um texto, geralmente falam sobre algum determinado assunto, né, para contextualizar um pouquinho a questão, e eles geralmente perguntam 2 itens lá, item A de repente é de Química e o item B é de Matemática e vice-versa, item A é de Física e item B é de Química. Então eles vão misturando as questões, vão misturando os conteúdos, é uma prova muito bem feita mesmo, tá? Já no terceiro dia da segunda fase, lembrando que a segunda fase é composta por 3 dias, né? Já no segundo dia, a prova específica de Química. Para você que vai fazer uma carreira que envolva a disciplina de Química, você vai poder fazer 6 ou 4 questões de Química no terceiro dia. Aí já é uma prova, né? Aí já são questões que vão versar especificamente sobre a disciplina de Química. Também normalmente com 1, 2 itens aí por questão, para que você possa fazer uma prova bem completa. Nessa nossa análise, então, a gente tem muitas questões de Química a serem analisadas. Por isso que as provas, né, a prova da Unesp, da Unicamp, que tem primeira e segunda fase, a prova da FUVEST, a prova do ITA, então nem se fala, são 30 questões de Química por ano de prova, né? Vamos lá então, pessoal, falando um pouco sobre os conteúdos do bloco 1, né? A gente sempre começa aí pelo bloco 1, aqueles conteúdos que caem todos os anos. Então vamos lá, Química geral, o que cai todo ano na prova da FUVEST? Olha só que interessante. Balanceamento de reações,
cálculo estequiométrico, né? A gente pode aí acoplar esses dois conteúdos, né? Então, evidentemente, né, sem sombra de dúvidas, entre primeira e segunda fase não tem jeito, você vai fazer um cálculo estequiométrico na prova da FUVEST. E para fazer o cálculo estequiométrico, né, como os conteúdos são concomitantes, né, eles sempre vão te dar a equação sem balancear. Então, não espere encontrar equações balanceadas na prova da FUVEST. Geralmente eles te dão equação sem balancear. Se eles te dão reações em etapas, né? Sempre uma etapa vai estar dependendo da outra. É importante você lembrar que você pode conectar as reações a partir do produto de uma reação que é reagente da outra. Você consegue conectar as reações. São as relações que você pode fazer com cálculo estequiométrico. Relação, o número de mol, o coeficiente estequiométrico da equação balanceada indica o número de mol daquele participante naquela reação. Você pode transformar mol para quantidade, é só você multiplicar o número de mol pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23, ou 602 vezes 10 a 23, dependendo da prova vestibular. Normalmente a FUVEST é redonda para 6, tá bom? Você pode transformar esse número de mol em massa, basta você pegar as massas atômicas de cada substância, somar, você vai ter lá a massa molecular. A massa molecular, né, em unidades de massa atômica, ela é numericamente igual à massa molar, só vai mudar a unidade, né? Então é muito tranquilo de fazer essas conversões. E se a substância for um gás nas condições normais de temperatura e pressão, você também pode passar de mol para volume, né? Dá 22,4 ou 22,7 litros, depende das unidades de pressão e de volume que se esteja trabalhando aí no seu exercício. Esses dados normalmente são, essas informações geralmente são fornecidas, ou então você pode calculá-la por aquela velha expressão, né? O PV igual a nRT, né? Se você tem pressão, se você tem número de mol, se você tem a temperatura e a constante universal dos gases, você calcula o volume molar aí para qualquer condição de pressão e temperatura, tudo bem? Outro assunto muito cobrado na FUVEST, na verdade cobra quase todos os anos, é o assunto funções inorgânicas lá, ácidos, bases, sais e óxidos. Então é importante você saber identificar um composto inorgânico. E esse conceito, né, ele serve meio de um pré-requisito para a gente poder falar um pouquinho sobre a hidrólise dos sais. Então é muito importante você ter aí as funções inorgânicas bem definidas aí na sua cabecinha. Ácido libera H+ quando em água para arrênios, bases liberam OH- quando em água para arrênios, e ácido libera um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. Os óxidos são compostos formados por 2 elementos apenas, sendo que o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio, ou seja, o oxigênio está sempre aí no final da fórmula. Um óxido em água pode gerar um ácido, pode gerar uma base, pode não gerar nada, né, que são os óxidos neutros. Vocês ainda têm os óxidos anfóteros, que têm um caráter duplo, né, então eles são podem se comportar tanto como ácido como base, né? Se comporta, ele está em frente a uma base forte, ele vai se comportar como se fosse um ácido. Está em frente a um ácido forte, ele vai se comportar como base. Os principais exemplos, o óxido de zinco e o óxido de alumínio, né? Eles se encaixam aí nessa classificação de óxidos anfóteros. Os óxidos ácidos são os óxidos dos não metais, também conhecidos como anidridos, tudo bem? Fique esperto com essa palavrinha aí, anidrido carbônico, é o óxido que derivou lá do ácido carbônico por retirada de água, tudo bem? Tem que lembrar dessas nomenclaturas aí. E os óxidos básicos são os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos principalmente, tudo bem? Eles em água formam uma base correspondente, tá? Fica bastante esperto com isso aí, tudo bem? De funções inorgânicas é mais ou menos isso. E olha só, desde o começo, todos os vídeos que eu gravei, sempre eu vou falar essa expressão aqui, ó, forças intermoleculares. Pessoal, os vestibulares adoram cobrar forças intermoleculares. Pessoal, em 2016 caíram 2 questões na FUVEST na segunda fase. Então olha só como é importante, né? 2 questõezinhas aí na segunda fase. 2015 não caiu, aí 14, 13, 12 e 11, então todo ano cai questão de força intermolecular. Precisa lembrar aí moléculas apolares de polo induzido, moléculas polares de polo permanente e as moléculas muito polares, né, as moléculas que têm hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, fazem a ligação de hidrogênio. Em termos de propriedades físicas, né, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar,
Ponto de ebulição. Se as massas moleculares, as massas molares forem parecidas, a ligação de hidrogênio vai apresentar o maior ponto de fusão e ebulição, dipolo permanente intermediário e dipolo induzido os menores pontos de fusão e de ebulição. Isso se as massas forem parecidas. Agora, se as forças forem parecidas, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição, o ponto de fusão da substância. Tudo bem? Guarda isso aí na sua cabeça, é importante você saber fazer essa associação. Então, forças intermoleculares é um assunto muito cobrado, porque basicamente ele vai concentrar toda a parte de química geral, né? Se você, ligação, geometria, distribuição eletrônica, tudo isso, gente, está englobado aí no assunto forças intermoleculares, né? Tanto que no colégio, né, a gente vai ensinando lá a história da química, a distribuição, os modelos atômicos, a distribuição eletrônica, a tabela periódica, a gente fala de ligações, a gente fala de geometria e a gente termina esse tópico aí de ligações justamente falando de forças intermoleculares. Então é por isso que ela é cobrada em todos os vestibulares, porque ela mais ou menos assim que resume toda a primeira parte aí da química que você aprende normalmente no primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre a parte de físico-química, né, o bloco 2 aí do nosso canal, do nosso site, o Química do Amigo, é um assunto que é cobrado todo ano, cinética química, né? Normalmente é cobrada uma questãozinha, ou na primeira ou na segunda fase, que nem esse ano aqui, né, 2016, caiu uma questão na segunda fase. Lembrar que cinética química estuda a rapidez com a qual uma transformação química se processa. Para calcular a velocidade média instantânea, dá para você falar um pouco sobre as condições para ocorrer uma reação, afinidade, contato, orientação e energia de ativação. Energia de ativação é uma barreira para o início da reação química, né? Dá para a gente falar um pouco sobre os fatores também. Os fatores são concentração, pressão, superfície de contato, temperatura e catalisador. Concentração, pressão, temperatura e superfície de contato, quanto maior, melhor. Catalisador, se tem, melhor, se não tem, pior. Pronto, não tem muito o que falar sobre isso. Catalisador, galera, reduz a energia de ativação. Se diminuir a energia para iniciar uma reação, a reação inicia mais rápida, concorda comigo? Por isso que a reação ocorre mais rapidamente, tudo bem? Lembrar que tem a lei da ação das massas, né? As famosas tabelinhas, né? A galera adora fazer cálculo com a tabelinha, né? O que você tem que fazer? Vamos supor que eu tenho dois reagentes A e B, né? Eu tenho lá as variações de concentração e as respectivas velocidades da reação. Se você quiser saber a influência do reagente A, você tem que pegar um par de experimentos para comparar em que a concentração de B esteja constante. O que aconteceu com a concentração do A elevado a x tem que ser igual ao que aconteceu com a velocidade da reação. Geralmente os expoentes são 0, 1, 2 e 3, tá? Raramente vai ter um expoente diferente disso, tá? Esse expoente que você obtém, né, é a ordem da reação em relação àquele reagente. Se você somar os expoentes dos reagentes que você obteve, você tem a ordem global da reação. Isso é muito tranquilo também de se calcular. Quando os expoentes batem com os coeficientes estequiométricos, quer dizer que a reação ocorreu em apenas uma etapa, ou seja, uma reação elementar. Se o expoente não bate com os coeficientes, é porque a reação ocorreu em mais de uma etapa. E aí a etapa determinante para a velocidade da reação é sempre a etapa lenta. Tudo bem? Beleza? Continuando aqui na físico-química, né, a gente encontra muitas questões que versam sobre densidade. Olha só que interessante, né? Densidade aí a gente pode já agregar aqui com concentração de soluções, né? Por quê? Densidade é a massa de uma solução e o volume que essa solução vai ocupar, ou a massa de uma substância e o volume que ela ocupa, essa relação entre massa e volume, né? Na prova de 2016, que é uma questão muito interessante, a gente coloca lá um gráfico da densidade, como varia a densidade da água conforme eu vou adicionando cloreto de sódio. Ele dá lá uma massa de cloreto de sódio, você descobre o número de mol, aí você acha essa densidade lá naquele gráfico, a partir dela você pode fazer os cálculos. Então,
Então, são questões muito bem elaboradas que falam sobre densidade e geralmente eles vão fazer uma relação com concentração de soluções, né? Concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução, é a relação entre massa de soluto e volume de solução, ou entre número de mol do soluto e volume de solução, ou entre massa do soluto e massa da solução. E como você tem massa de solução e volume de solução na densidade, dá para fazer várias relações. Se você tem dúvida aí, acessa lá o bloco 2 aqui do nosso canal e lá a gente tem várias aulas onde a gente trata do tema concentração e a gente faz lá a relação entre as concentrações. É uma aula bem bacana, eu recomendo que você assista. Depois, um assunto cobrado todo ano, eletroquímica. A eletroquímica está presente na grande maioria dos vestibulares. Lembrar que a eletroquímica é quando uma reação química é relacionada com o fornecimento de energia elétrica ou vice-versa. O fornecimento de energia elétrica provoca uma reação química. Quando a reação é espontânea, a gente diz que a gente está diante de uma pilha, né? A reação química gerando energia elétrica. Quando a reação é não espontânea, é a energia elétrica gerando uma reação química. Estamos diante de uma eletrólise. Tanto na pilha como na eletrólise, o eletrodo chamado anodo ou ânodo é onde ocorre a oxidação, ou seja, a perda de elétrons. E o eletrodo chamado de cátodo ou catodo é onde ocorre o ganho de elétrons, ou seja, a redução. Redução no catodo, oxidação no anodo. O que vai mudar da pilha para a eletrólise é a polarização. Na pilha, vamos imaginar aqui, ó, do meu lado esquerdo eu tenho o meu anodo. No anodo ele vai perder elétrons, os elétrons vão fluir pelo fio metálico, vão fazer funcionar aqui meu objeto e vão chegar aqui no catodo. No catodo, né, os elétrons estão chegando, então o catodo está atraindo os elétrons, né, porque no catodo eu tenho um metal menos reativo, ou seja, um metal mais nobre. No anodo eu tenho um metal mais reativo. O que acontece? O anodo perde elétrons para o catodo. O catodo está atraindo elétrons, ele tem o polo positivo. O anodo está perdendo, ele tem o polo negativo, então o elétron sai daqui e vem para cá. Beleza, aqui no anodo tem oxidação, a massa do eletrodo diminui quando for um eletrodo ativo, a massa do eletrodo do catodo aumenta, a concentração dos cátions na solução do anodo aumenta, por isso que o ânion da ponte salina migra para lá para neutralizar essas cargas positivas. Já do outro lado, lá no catodo, a concentração de cátions diminui, porque o cátion está reduzindo, olha só que interessante. Então, o cátion da ponte salina migra para lá para poder contrabalancear essa carga, para poder garantir a neutralidade e o funcionamento da pilha. Lembrar que pilha você tem dois compartimentos separados e unidos por uma ponte salina, né? Dois compartimentos, né, bem definidinhos assim, ou então um compartimento único separados por uma plaquinha porosa, né? Uma placa de uma membrana semipermeável, tudo bem? Tranquilo? Lá a eletrólise, pessoal, geralmente usa-se eletrodos inertes, os eletrodos são só apenas apoio para os elétrons, só que aí eu estou jogando elétrons lá, então eu tenho um gerador. O gerador, normalmente, né, o polinho negativo está aqui na minha esquerda, tudo bem? Aqui está cheio de elétrons, o cátion, né, que está na minha solução, vai ser atraído por esse polo negativo e vai descarregar, né, vai reduzir, o cátion vai reduzir e o ânion vai oxidar. Bem, ao contrário do que acontece normalmente, porque a eletrólise é um processo forçado, é evidente que vai acontecer tudo ao contrário, né? Então, tipo, numa eletrólise, o sódio, ele ganha elétrons, sendo que o sódio, ele quer perder, mas lá eu estou forçando, por isso que ele vai ganhar os elétrons, né? Então, aí só a polarização que vai mudar. O cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo, mas os fenômenos que ocorrem em cada um dos eletrodos é o mesmo. A gente ainda pode quantificar essa massa, né, de repente, de deposição do metal. Basta a gente usar as leis de Faraday. Millikan determinou a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu pego a carga de um elétron e multiplico por 1 mol de elétrons, ou seja, por 6 vezes 10 elevado a 23, eu chego no nosso número mágico aí da eletroquímica, né, o 96.500 coulombs, ou 1 Faraday. Então eu sei que quando passar, por exemplo, no sódio, que é Na+, mais um elétron formando sódio metálico. Quando passar pelo fio 1 mol de elétrons, eu sei que passou 96.500 coulombs de carga, e essa carga vai fazer depositar 23 gramas de sódio, que é a massa de 1 mol de sódio. Tudo bem? Então pode ser que seja cobrado exercício de eletrólise quantitativa de vocês, tá bom? Equilíbrio químico, iônico e pH.
Gente, equilíbrio está presente na prova da FUVEST todos os anos, olha, sem exceção nenhuma. E tem muitas vezes que cobram 2 ou até 3 questões de equilíbrio na prova, né? Porque equilíbrio é um tema mega amplo, né, na química. Então, você tem que lembrar sempre que equilíbrio é aquela coisa que as velocidades da reação direta e inversa, ou seja, são reações reversíveis, e as velocidades das reações direta e inversa se igualam. As concentrações são constantes. A velocidade é rigorosamente igual, concentração é constante, tudo bem? Eu posso ter mais reagente do que produto, mais produto do que reagente, posso ter a mesma quantidade, não importa. O importante é que elas serão constantes. Toda vez que você vai calcular um K, KC, KP, KI, KA, KB, KW, KH, KPS, todos os K sempre, produto em cima, reagente embaixo, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Dica do amigo: sólido nunca vai entrar na constante do equilíbrio. Esquece sólido na constante de equilíbrio. Você já consegue resolver grande parte dos seus problemas aí de equilíbrio, tudo bem? Equilíbrio é uma parte que a gente vai postar aí várias e várias aulas falando sobre equilíbrio. Uma coisa que é interessante é você lembrar do deslocamento do equilíbrio. 3 fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Concentração: aumentou de um lado, vai para o outro. Diminuiu de um lado, vem para o mesmo. Então, pôs outro lado, tirou mesmo lado. Guarda isso na cabeça. Pressão: aumentou pressão, desloca para onde tem menos moléculas gasosas. Diminuiu pressão, desloca para onde tem mais moléculas gasosas, a fim de ocupar melhor esse espaço que foi dado ou tirado. Pessoal, temperatura: você esquentou, você deu energia, o sistema vai absorver essa energia. Que lado que absorve? O endotérmico, parabéns. Então, se aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico, quer seja produto ou reagente, não importa. Se diminuiu a temperatura, o sistema vai tentar liberar calor para compensar isso que você fez. Quando você tira calor, então, ele vai para o lado exotérmico, beleza? Guarda isso na cabeça. Pegadinha do malandro: catalisador não desloca equilíbrio. Porque o catalisador reduz a energia de ativação no sentido direto e no sentido inverso da reação. Então esquece catalisador no deslocamento de equilíbrio, beleza? Outra coisa que é interessante: qual desses fatores altera o K? Pessoal, o K, a constante de equilíbrio, veio da cinética. Se ele veio da cinética, vamos lembrar então o K da cinética. Velocidade é igual a uma constante K que depende da temperatura, maravilha. Então a única coisa que altera o K, né, a constante do equilíbrio, é a temperatura. Guarde isso na cabeça, que é pegadinha que os caras fazem, beleza? pH e pOH. pH é concentração menos log da concentração de H+, pOH menos log da concentração de OH-. Por ser uma expressão logarítmica, pessoal, o aumento, né, de um ponto no pH, por exemplo, pH 1 para o pH 2, acarreta uma diminuição de 10 vezes na concentração de H+. Presta atenção. Por exemplo, o pH foi de 1 para 3, o pH aumentou, então a solução está menos ácida. Quanto de concentração de H+ que diminuiu? 100 vezes, que é 10 vezes 10. Cada uma unidade de pH equivale a 10 vezes a concentração de H+ ou de OH-. pH neutro a 25 graus Celsius é 7. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Uma coisa importantíssima: pH mais pOH dá 14. Pessoal, esquece que é de 0 a 14, não tem nada disso. É que a soma de pH e pOH tem que dar 14 a 25 graus Celsius. Mudou a temperatura, mudam as condições, tudo bem? Só não muda o conceito. pH neutro, a concentração de H+ é igual de OH-. pH ácido, a concentração de H+ é maior que a de OH-, e pH básico, a concentração de H+ é menor que a de OH-. Tudo bem? Tranquilinho isso aí, né? E aí, pra gente finalizar, a parte de orgânica, né, galera? O que cobra? Nossa, aqui eu olho pra cá, essa minha estatística aqui, me até, olha, meu, que mágico. Todo ano, ó, 2016, 3 questões. 2015, 5 questões. 2014, 2. 2013, 3. 2012, 2. 2011, 4. Reações orgânicas. Galerinha, se você quiser fazer uma boa prova de química na FUVEST,
Aprendam as reações orgânicas. Não é decorar mecanismo, nada disso. É saber fazer uma reação. Fica muito esperto. Normalmente eles te dão um modelo da reação e pedem para você fazer alguma coisa parecida com o modelo, mas com outra molécula. Então você tem que saber interpretar um mecanismo. Eu sei que na tua escola, muito provavelmente, você não vê mecanismo, né? Eu tento, na medida do possível, na medida do tempo que eu tenho dentro das minhas aulas, eu tento passar os mecanismos sim para os meus alunos. Eu sei que enche o saco de alguns, muitos detalhes, muito elétron que vem para cá, quebra, formação de carbocátion, carbânion, radical livre, eletrófilo, nucleófilo, cisão homolítica, heterolítica, tudo isso enche o saco da galera. Mas é importante você saber, porque numa prova como a FUVEST, a gente cobra muita reação orgânica. Por que cobra reação orgânica? É o mesmo motivo de cobrar força intermolecular. Toda a orgânica está resumida nas reações orgânicas. Você tem que saber função, classificação de cadeia, classificação de carbono, você tem que manjar de isomeria, você tem que manjar de tudo quando a gente fala em reações orgânicas. Por isso que reação é legal, porque ela vai pegar o aluno que manja de orgânica, ele sabe pelo menos aquela orgânica básica que a gente trabalha no colégio. Quando você entrar na faculdade, você vai ver que orgânica é muito mais complexo. Mas por enquanto, a gente está aqui no médio te dando uma noção geral das coisas, né? Te preparando para um vestibular, para que lá você possa ampliar. Então, química orgânica, sempre a galerinha cobra muita reação. Porque na reação eu vou te cobrar tudo. Função, isomeria, classificação de cadeia, etc. Beleza? Pessoal, isso que eu falei são todos os conteúdos que caem todos os anos, ou que falharam pelo menos em um. Então eu estou analisando 11, 12, 13, eu estou analisando 6 anos. Pô, a coisa caiu 5 anos. É muito provável que caia novamente, né? A prova da FUVEST aí não tem grandes variações. Os conteúdos que caem, que não caíram 2 anos, né? Eu vou dar um destaque aqui para termoquímica, em físico-química, né? Pessoal, termoquímica envolve aí toda a questão de análise de combustíveis, poluição, lei de Hess, tem calor de formação, energia de ligação. Pessoal, entra lá no nosso bloco 2, as aulas de termoquímica já estão todas postadas, deem uma olhada nessas aulas, pessoal, aprendam a classificar uma reação como exotérmica, endotérmica. Normalmente a termoquímica serve aí meio que de um pano de fundo para a gente fazer questões de cinética. A termoquímica é muito importante, tudo bem? Um outro tema legal aí para a gente poder destacar é a concentração das soluções, né? Já falei um pouquinho sobre ela na densidade, gente. Dá uma acessada lá no nosso bloco 2 das aulas de físico-química, assistam as aulas de concentração, façam o download da lista de exercícios, resolvam os exercícios em casa. Por exemplo, ó, termoquímica, concentração de soluções, já tem lá vários exercícios lá nas nossas listas. Um outro assunto que de vez em quando cai é gases, né? Pessoal, gases, tem que lembrar que se você tem uma transformação gasosa, é o PVT-Povotó, né? Mas como, professor, eu vou saber que ele quer uma transformação? Porque ele não vai te falar assim, olha, na transformação gasosa, nada disso. Ele vai te dar 2 condições de uma mesma grandeza. Por exemplo, ele vai te dar 2 pressões, 2 volumes, 2 temperaturas. Então, se ele te deu 2 informações, é porque ele vai querer uma transformação, tudo bem? Agora, se envolveu massa, número de mol, pô, aí você já vai ter que usar a equação de Clapeyron, o PV igual a NRT, né? Então você tem que ficar esperto aí com isso. Já no nosso canal também tem várias aulas de gases, né? A gente colocou lá densidade gasosa, difusão e efusão gasosa, solubilidade dos gases em líquidos, né? Então tudo isso aí é importante para que você possa aí fazer o seu estudo, né? Organizar o seu estudo e prestar uma excelente prova da FUVEST. É o que eu desejo aqui, né? Do site Química do Amigo, do canal Química do Amigo aqui no YouTube. Eu desejo sinceramente que eu possa ter ajudado você de alguma maneira, né, com essas análises que a gente faz. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio, mande um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. A gente mudou de e-mail, tá? Agora é quimicadoamigo@gmail.com. Se você achou esse vídeo interessante, por favor, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você conhece alguém aí que vai prestar a FUVEST, a gente fez uma análise aí bem completa da prova de química da FUVEST, então seria interessante que, se você pudesse,
compartilhasse esse vídeo aí com seus amigos, que ajuda bastante aí o canal no crescimento dele, beleza? Nós estamos também naquele aplicativo do YouTube Edu, né? A gente está lá com um dos professores aí, tem um link para o nosso canal, então vocês acessem por lá, pelo seu celular, tudo bem? Dá tranquilão também para você acessar, porque na verdade o meu único intuito aqui é fazer com que você atinja os seus sonhos, com que você chegue onde você almeja, né? No seu grande vestibular, que você entre na cidade universitária. E se a gente puder colaborar um pouquinho assim com você, a gente já fica bastante feliz, beleza? Então, agradeço demais a sua presença aí do outro lado, e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!